Olá, meu nome é Edilza Alvim e eu vou falar sobre uma atividade que eu desenvolvo muito com os alunos dos oitavos e nonos anos, geralmente no início do ano letivo. Eu aplico essa atividade. Ela é uma atividade que eu desenvolvo com os oitavos e nonos porque exigem conhecimentos prévios de construções geométricas. Então, o aluno precisa saber um pouco sobre construções geométricas, sobre os elementos geométricos, para poder desenvolver essa atividade. É uma atividade de desenho, descrição, interpretação e reprodução de figuras geométricas. Então, eu vou falar para vocês da proposta da atividade, quais são as regras necessárias para desenvolver essa atividade, os conhecimentos prévios que os alunos precisam ter. Vou falar da atividade em si, né, mostrar para vocês a folha da atividade, qual é a minha proposta nessa atividade, mostrar dois exemplos de alunos e fazer uma conclusão com as considerações finais que eu faço quando eu desenvolvo essa atividade. Qual é a proposta da atividade? Né? Que, utilizando instrumentos de desenho, o estudante deverá desenhar uma figura geométrica a partir dos critérios estabelecidos, deve descrevê-la utilizando conceitos geométricos de medida, de ângulos, de lados, segmentos, posição, sentido, que ele possa reproduzir a figura do colega, então entra a interpretação para poder reproduzir a figura do colega, e que ele possa comparar com o original. Depois disso, eu faço umas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido. Então, quais são as regras? Então, nessa atividade, essas regras elas precisam estar bem claras. Então, primeiro que o aluno ele não pode colocar nome, número ou nada que o identifique na folha, né, em nenhuma das folhas que serão entregues. Depois, ele tem que seguir os critérios de construção do desenho. Então, tem os critérios na atividade, ele precisa seguir esses critérios. Ele não pode deixar que o colega veja a sua figura, e a professora ela tem que ter o cuidado de arrumar a sala de forma que um aluno não enxergue a produção do outro, e que ela própria possa circular livremente pela sala, observando se os critérios foram seguidos. Quais são os conhecimentos prévios? Então, o aluno ele precisa saber usar os instrumentos de desenho, né, régua e transferidor. Ele precisa conhecer os elementos geométricos, principalmente segmento de reta, ângulos e figuras geométricas, figuras planas. E ele precisa também saber analisar, descrever e interpretar. Então, a folha da atividade. Essa atividade ela é dividida em 4 partes. E cada parte ela acontece sem o aluno saber o que vai acontecer na próxima. Então, quando o aluno está fazendo a primeira parte da atividade, ele não sabe qual vai ser a segunda parte. Quando ele está fazendo a segunda, ele não sabe qual vai ser a terceira parte da atividade. Na primeira parte, o que acontece? Cada aluno ele recebe uma folha sulfite numerada. Pode ser, eu posso colocar números ou letras para identificar a folha. E aí, o que é que ele vai fazer? Vai desenhar uma folha sulfite, uma figura geométrica, utilizando os seguintes critérios. Então, quais são os critérios? Primeiro, ele não vai colocar o nome na folha sulfite do desenho. E aí, para desenhar a figura, ele vai usar apenas segmentos de retas, isso quer dizer que não pode ter linhas curvas. Ele vai utilizar pelo menos uma vez cada uma das posições dos segmentos de reta. Então, vai ter que ter pelo menos uma posição vertical, uma horizontal, uma inclinada, no mínimo uma. Claro que algumas delas vão aparecer mais de uma, porque a figura tem que ter 5 lados, né? Ela tem que ser uma figura fechada, usar no mínimo 5 segmentos de reta. Então, se a figura ela tem que ter no mínimo 5 segmentos de reta, quer dizer que ela vai ter no mínimo 5 lados. Então, uma dessas posições aí, ó, vertical, horizontal e inclinada, vai aparecer mais de uma vez. Não pode haver mais de 2 segmentos para o mesmo vértice. Então, se eu tenho um vértice aqui, só pode sair desse vértice um segmento, o outro segmento. Mas eu não posso ter 3 segmentos saindo do mesmo vértice. E cada segmento deverá ter 2 vértices. Isso porque a figura é fechada. Se eu tenho um segmento, aí eu tenho um vértice na extremidade e um vértice na outra extremidade. Tá? Então, são 2 vértices.
e não pode deixar que o colega veja essa figura. Depois que o aluno termina essa primeira parte, em que ele faz o desenho utilizando esses critérios, aí vai para a segunda parte. Na segunda parte, eles receberão outra folha sulfite com a mesma numeração da anterior. Só que nessa folha sulfite agora, os alunos eles vão descrever sua figura de forma clara. Aí precisa utilizar os conceitos geométricos, posições, direções, sentido, medida de lados e ângulos. Nessa folha, ele também não pode colocar o nome e nada que o identifique. E também não pode deixar que o colega veja a sua descrição. E aí, depois que termina a segunda parte, ele recebe a terceira parte. Então, nessa terceira parte, antes, a professora vai recolher todos os desenhos e as descrições, e a professora vai distribuir de forma aleatória essas descrições à turma. Ela vai guardar o desenho original e ela vai distribuir só as descrições, tendo cuidado de que um aluno não pegue sua própria descrição. Então, agora, nessa terceira parte, o aluno vai receber a descrição do outro, do colega, e vai reproduzir a figura do colega, sem conhecê-la. Ele vai reproduzir apenas a partir da descrição que o colega fez. Tá? Depois que o aluno faz essa reprodução, aí, então, novamente, tudo é recolhido. Então, nesse momento, a professora devolverá vou recolher tudo, vou devolver o desenho, a descrição e a reprodução do aluno que fez originalmente. Então, isso vai acontecer para que o aluno que fez sua figura e fez sua descrição, ele compare com a reprodução que o colega fez, não é? Então, como é que esses alunos eles vão comparar, fazer essas comparações? Observando se a reprodução ficou totalmente diferente do original, se a reprodução ficou muito parecida com a original, ou se a reprodução ficou parcialmente parecida com a original. Então, quando ele percebe isso, quando ele faz essa comparação, 2 pontos podem ser levantados. Primeiro, se a reprodução ficou totalmente diferente da original, o que aconteceu? Foi porque a descrição não estava clara ou porque houve falha na interpretação, não é? E se a reprodução ficou muito parecida, isso aconteceu porque a descrição ela foi uma descrição muito bem feita, a interpretação também foi muito bem feita, e quando está parcialmente parecida com a original, houve falha aconteceram algumas falhas na descrição que fez com que o aluno não chegasse à figura original, ou aconteceram algumas falhas na descrição que fez com que o aluno não chegasse também à figura original. Então, esses pontos, eles precisam ser analisados, né? Então, o aluno vai fazer a comparação entre pares de figuras de mesma descrição, observando a importância da descrição detalhada e de uma interpretação minuciosa. Então, eu tenho que saber como eu descrevo e eu tenho que saber também interpretar, não é? E aqui eu coloquei 2 exemplos. Nesses 2 exemplos, as descrições ficaram muito boas, tanto que se vocês observarem, e a interpretação também, porque se vocês observaram, as figuras elas ficaram muito parecidas. Aqui também no segundo exemplo, nós temos a descrição e temos as figuras aí bem parecidas. Houve uma diferença só em medidas aí, que eu acho que no final, para fechar a figura, aí um dos segmentos aí ficaram com medidas diferentes, mas as figuras ficaram bem parecidas. E aí, como é feito depois, no final de tudo isso, quais são as considerações gerais feitas pela professora, né? E esse trabalho, ele proporciona várias discussões na sala de aula, né? Então, na devolutiva sobre a atividade de desenhar, descrever, reproduzir, comparar, foram abordadas expectativas explícitas. Quais são as expectativas explícitas? Manusear instrumento de desenho, utilizar conceitos geométricos. Então, a professora ela observa se os alunos têm essas habilidades
E também expectativas implícitas, como analisar o critério, pensar na figura que será formada, descrever de forma clara, interpretar a descrição do outro, reproduzir também a partir da descrição. Então, tem várias expectativas que são implícitas aí na atividade. Nas considerações, é ressaltada aí a importância da clareza nas nossas falas, escritas e atitudes. Então, a gente sempre tem que considerar que, quando eu falo, quando eu ajo, ou quando eu escrevo, eu estou falando, agindo, escrevendo para o outro. Então, a interpretação, ela será feita pelo outro. Eu tenho que ser o mais claro possível na minha fala, nas minhas ações e nas minhas escritas, para que o outro entenda realmente o que eu quero dizer, para que eu passe realmente a informação que eu quero passar. Então, isso é muito importante, principalmente agora. Não só dentro da escola, mas em toda a relação social que o aluno, que o aluno tem, não é? Que todo o convívio social que ele tem, não é? Seja na família, com os amigos e principalmente nas redes sociais, né? Agora nós temos muitos casos assim de pessoa passa uma informação ou manda uma mensagem nas redes sociais, essa pessoa é interpretada de outra forma, não é interpretada da forma que ela gostaria que fosse, e isso gera muitos conflitos. Então, é muito mais do que antes, a, a, a clareza na nossa descrição, né? Na informação que nós queremos passar, isso tem que ser fundamental para que o outro realmente entenda o que eu quero passar, né? E que as informações elas não sejam distorcidas, gerando conflitos aí entre as pessoas. Então, isso que eu queria falar sobre essa atividade. Muito obrigada.